noite, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Queria saudar também você que está assistindo no YouTube, nossa amada irmã Delza e Jane Soares, nosso pastor Eusébio, nossos irmãos queridos lá da igreja de Londrina também estão nos assistindo hoje. Priscila e Ricardo, graça e paz para vocês. Quero saudar todos os presentes, com a graça e paz do nosso Senhor. Irmãos, nós, antes de iniciarmos a palavra do Senhor, eu gostaria de endossar o que eu tenho visto e o que nós experimentamos na sala de oração. E nosso irmão Luiz compartilhou de algo grande que Deus tem feito na vida da igreja, não só na vida da igreja. Eu quero incentivar os irmãos para que os irmãos participem também do grupo de oração. Segunda e quarta-feira, às 19h30, terça e quinta-feira, às 8 horas da manhã. Isso de segunda a quinta-feira, e sexta-feira nós temos também nossos estudos. Então, é muito edificante para todos nós, como igreja, ouvir esse testemunho que foi nos dado pelo nosso irmão, porque Deus fez um milagre na vida da sua irmã. Deus fez um milagre. Nós não temos como negar o que Deus tem feito no povo dele e o que Deus tem feito também nos nossos parentes. Amém? Irmãos, o tema proposto desse ano foi o ano do recomeço. Como falar do recomeço? O ano de 2021 e 2020 foram anos de muitas aflições para todos nós. Mas também foi um ano de muito aprendizado para muitos. Quando nós falamos de recomeçar, porque algo, com certeza, nós erramos. Nem sempre nós atingimos o objetivo. Por isso, quando falamos de recomeçar, tem a ver com não olhar para trás, tem a ver com reconstrução, ou melhorar ou tentar coisas novas. Por isso escolhi como tema para a nossa mensagem esses 3 textos bíblicos. 1 Colossenses capítulo 3, versículo 13, por que perdoar? Mateus 18, 21, 22, até quando perdoar? Lucas 17, 3, 5, como perdoar? Então nós começaremos esse ano de 2022, falando de perdão. Recomeçando nossas vidas através do perdão. Nós iremos então fazer a leitura. Você que está com a sua Bíblia ou com o smartphone, eu convido você a abrir e acessar e conferir. E se tiver também como projetar, o irmão possa estar projetando. 1 Colossenses capítulo 3, versículo 13, assim a palavra de Deus vai nos dizer: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Mateus capítulo 18, versículo 21, 22 agora. Então, Pedro, aproximando-lhe, perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Lucas capítulo 17, versículo 3 ao 5. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti e 7 vezes vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta nossa fé. Amém? Senhor Deus, nós louvamos e engrandecemos o teu santo nome, meu Pai. Nós pedimos teu auxílio na exposição da tua palavra, ó Deus. Que possamos recomeçar, Senhor Deus, através do perdão. Iniciando, Senhor Deus, por mim. Perdoa, Senhor Deus, meus pecados.
E habilita-me, Senhor Deus, para que eu possa expor a palavra do Senhor e trazer edificação, não só aos irmãos que aqui estão, mas também aos irmãos que em breve, Senhor Deus, assistirão essa gravação. Nós oramos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre esse tema. Recomeçando com o perdão. Esse, de fato, é um assunto muito importante. Eu estou convencido, meus irmãos, que nenhum de nós pode dizer que esse assunto não diz respeito a nós. Nenhum de nós. Ninguém pode dizer que nunca precisou ou precisará ou está lidando com esse assunto, que não precise lidar com o assunto do perdão. Porque, na verdade, todos nós, em um determinado momento de nossa vida, nós enfrentaremos ou teremos que passar ou lidar com esse assunto que é o perdão. Ou porque nós machucamos alguém, ou porque nós fomos machucados por alguém, ou porque também nós decepcionamos um querido irmão, um familiar, um amigo. Nós decepcionamos e somos decepcionados. A questão não é em si. A questão é quando. É claro que existem problemas mais graves do que outros. Existem tensões mais profundas que outras. Há conflitos mais gritantes do que outros. Mas nenhum de nós passa livre pela vida sem passar por esse drama. Nenhum de nós. Embora nós não estejamos livres, saiba que o perdão é uma questão de sobrevivência. Não perdoar é como tomar gotas de veneno todos os dias. É como se nós estivéssemos tomando gotas de veneno todos os dias. E por isso existe dor. E não existe saúde emocional nem física a não ser que haja perdão. Não existe casamento perfeito, é claro. Não existe família nenhuma perfeita. Não existe igreja, de fato, perfeita. O simples fato de estarmos aqui nesta noite é uma prova que eu e você fomos perdoados por Deus. E como nós fomos perdoados pelo nosso Deus, não pouco perdoados, nós fomos convocados a exercer perdão. Convocados. Entendo que perdoar de fato não é fácil. Mas um grande pensador cristão, C.S. Lewis, ele diz: é fácil falar de perdão, é uma ideia maravilhosa, até que elas possuam algo para perdoar. É fácil para mim pregar sobre o perdão até que alguém venha e me fira. É fácil você ensinar os outros sobre perdão até que você mesmo seja alvo de uma injustiça. E com isso você precisa, então, refletir e exercer o perdão. Perdão não é algo natural. Perdão é obra da graça maravilhosa de Cristo na cruz. Ninguém perdoa porque teve uma boa educação. Ninguém perdoa porque tem uma boa personalidade, um coração sensível. Perdão é obra da graça de Deus. Portanto, eu quero tratar com vocês sobre esse tema. Vamos falar de Colossenses capítulo 3. E nesse texto eu quero tratar em primeiro lugar com vocês, por que perdoar? Versículo 12. Por que perdoar? Pode deixar projetado, por gentileza. Nós vemos que no versículo 12,
Nós devemos perdoar porque nós recebemos uma nova vida, um novo caráter, um novo coração que antes era de pedra, agora é de carne, moldado pelo próprio Cristo. Temos uma nova mente, que é a mente de Cristo. Nós somos nova criatura e, portanto, faz parte dessa nova vida perdoar. Faz parte da nossa vida como cristãos perdoar. Agora, se você me disser assim, eu não perdoo. Eu não perdoo. Sabe o que significa isso, meus irmãos? Significa que você está dando uma prova incontestável que você ainda não nasceu de novo. Se você disser, comigo não tem segunda chance, isso significa que você nunca passou pela experiência da conversão. Porque quando nós somos transformados pelo Espírito Santo, quando nascemos de novo, você perdoa, pois o perdão faz parte da natureza da família de Deus. Perdão faz parte da natureza da família de Deus, daqueles que receberam o perdão. Mas em segundo lugar, porque devemos perdoar. Verso 13. Diz que temos queixas contra os outros. E uma coisa que talvez você não saiba é que você faz mal muitas das vezes sem saber que está fazendo. Você decepciona pessoas, alguém sem saber que você decepcionou. Alguém fica triste, fica magoado. E você não se lembra do dia, da data e do ano. Você simplesmente esquece que machucou alguém, que feriu alguém. E com isso essa pessoa continua magoada com você até hoje. Para recomeçarmos esse ano, nós precisamos perdoar. E se não perdoarmos, teremos sempre motivos de queixa contra nós. Teremos queixa dentro de nossa casa, dentro de nosso trabalho, dentro dos nossos relacionamentos. Teremos queixa dentro da própria igreja. Por isso precisamos perdoar, para que não tenhamos queixas uns dos outros. Mas em terceiro lugar, por que devo perdoar? Devemos perdoar porque o texto diz que nós já fomos muito perdoados. Quem de nós aqui pode afirmar que não precisa de perdão? Que acha que Jesus nos aceitou sendo perfeitos? Que não precisamos perdoar o nosso próximo para que nós recebamos de Deus o perdão? Irmãos e irmãs, quanto mais perto de Deus você chega, mais consciência você tem do pecado. Quanto mais longe de Deus você está, mais você acha que você é bom. Nós fomos muito perdoados. E lá no céu só entra quem perdoa e quem foi perdoado. A igreja só é composta por gente que foi perdoada. Por gente doente, fracassada, arruinada pelo pecado, no lamaçal daquele mundo, jogado, sem crédito, desacreditado, mas Deus nos resgatou e nos perdoou. Deus foi lá e perdoou os seus pecados, tratou de nossas feridas, curou nossas doenças, levantou o caído. Deus foi lá e nos fez novas criaturas. Louvado seja Deus por isso. Fomos perdoados por Ele. Portanto, nós não temos outra opção a não ser perdoar. E a Bíblia nos dá outras razões também. Se você não perdoar, por exemplo, olha o que acontece. Marcos capítulo 11, 25, 26. Suas orações são interrompidas.
Se nós não perdoarmos, nossas orações não são ouvidas. E se elas são ouvidas, não são respondidas. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Você não consegue orar? Nossas orações não passam nem sequer do teto. Não adianta chorar, lamentar, gritar. Se você tem mágoa em seu coração, Deus não ouve a sua oração, até que você resolva perdoar ou pedir perdão. Como está o seu coração? Devemos nos examinar. Será que temos alguém que devemos perdoar? Será que tem alguém que nos feriu? Será que nós ferimos alguém com uma palavra? Será que nós ferimos alguém e esquecemos dela? Segundo lugar, seu culto não é aceito. Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Se você não perdoar, Deus não aceita o seu culto. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Então, voltando, faz a tua oferta. Sabe por que Deus rejeitou o culto de Caim, meus irmãos? Porque no coração de Caim tinha ódio, tinha amargura, tinha inveja, tinha disputa no coração de Caim. Ele não tinha um coração sincero com Deus. Quantas vezes nós entramos para cultuar a Deus com um sorriso nos nossos rostos, com louvores na nossa boca, entramos até felizes dentro da casa do templo onde Deus nos colocou para adorá-lo, mas com relacionamentos quebrados, relacionamentos destruídos, relacionamentos não tratados. Sabemos que precisamos perdoar, mas não perdoamos. Sabemos que precisa de perdão e não procura ser perdoado. Quando você vai orar, Deus intercepta a sua oração. É como um caça que entra num país ilegalmente e aqueles caças do país vai ali e faz aquele abate, derruba. Deus intercepta a oração. Deus não aceita. Pois Deus ele está mais e se importa mais com a nossa vida que a nossa oferta. Deus ele se importa mais com a reconciliação que a oferta que nós trazemos. Deus não ouve as nossas orações. E se Ele ouve as nossas orações, o nosso culto que é prestado a Ele, se tiver ódio no coração contra o seu irmão, Deus não ouve. Se Ele ouvir, Ele não responde. Por isso nós precisamos reconciliar. Nós precisamos recomeçar com perdão. Muitas das nossas aflições, doenças emocionais, nós vamos falar sobre isso, vem da falta de perdão, porque eu não perdoo. Se nós queremos ter um ano de 2022, recomece pelo perdão. Terceiro lugar, se você não perdoar, você não pode ser perdoado. Foi Jesus que disse isso, não sou eu que estou dizendo. Foi Jesus que disse, né? Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. A oração de Jesus. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Se nós não perdoarmos, nós estaremos sob o juízo de Deus.
Se nós não perdoarmos, nós estaremos dizendo para Deus: trate comigo da mesma forma que eu estou tratando o meu próximo. Então não existe perdão vertical se não houver perdão horizontal. Se você não perdoar, sabe o que acontece? Quarto lugar, se você não perdoar, você adoece. Emocionalmente e fisicamente. Tanto é que na carta de Tiago, se lermos, veremos aquilo que chamamos das doenças hamartiológicas, de hamartiologia, ou seja, pecado, é uma doutrina que estuda o pecado do ser humano. Doenças produzidas pelo pecado. É por isso que Tiago diz no capítulo 5, versículo 16a: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Seres curados. Quando guardamos mágoa e não perdoamos, aquilo vai nos deixando doente. Criando doenças emocionais e físicas, há tanto que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, diz que mais que 50% das pessoas que procuram ajuda em hospitais são consequências das doenças psicossomáticas. Doenças emocionais que começam na alma e são jogadas para o corpo. Coração, pulmão, intestino, diabetes. Doenças que iniciam por conta da falta de perdão. Ficamos doentes emocionalmente. E quando ficamos doentes emocionalmente, as doenças psicossomáticas distribuem no nosso corpo. Problemas não resolvidos, problemas não tratados, problemas não curados, que vão te deixando cada dia mais adoecido, atormentado. E não tem remédio. Não tem cirurgia que resolva esse problema. Apenas o perdão pode livrá-lo desse tormento. E quantas pessoas vivem atormentadas porque não perdoou? O ente querido que foi embora e não recebeu perdão. Amados irmãos, amadas irmãs, gostaria de examinar com vocês então o segundo texto. Abra comigo, Mateus capítulo 18, versículo 21 ao 22. Irmão, pode deixar projetado, por gentileza? Agora nós vejamos, a questão agora é: até quando eu devo perdoar? Até que ponto eu devo perdoar? Porque tem algumas pessoas, irmãos, que argumentam assim: se eu contar a minha história, não tem como perdoar, não. Outros dizem: perdoado eu perdoo. 1, 2, 3, mas se pecar contra mim pela 4ª vez, não tem perdão, não. Tem vez, não. Interessante que, movido, Pedro, o apóstolo, chega com uma pergunta interessante para Jesus nesse texto. Mateus 18, 21, 22. Olha o que ele diz. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Olha só, Pedro, ele pergunta, ele dá a resposta. Veja que Pedro, ele pergunta, ele mesmo responde. Até 7 vezes? Com uma nova pergunta ele faz. Ele responde fazendo uma nova pergunta. Talvez Pedro estivesse aguardando o elogio de Jesus. Talvez ele estivesse sentido muito crente, piedoso, misericordioso, cheio de graça. Ou talvez Pedro estivesse achando que o número 7, por ser o número da perfeição, era um número exato, melhor. Mas olha o que Jesus responde para ele de forma inesperada, verso 22. Respondeu-lhe Jesus:
Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Eu acho que Pedro tomou um nocaute aqui quando Jesus falou isso para ele. Sabe o que significa isso, meus irmãos? Significa que o perdão não tem limite. Não tem limite. Agora preste atenção que se o perdão de Deus é o parâmetro, e Paulo disse, assim como Deus nos perdoou, a grande pergunta é, quanto Deus nos perdoou? Quanto? Quantas vezes Deus nos perdoa? Só o fato de estarmos aqui hoje é um sinal que Deus nos perdoou. Quanto? Pois da mesma medida que Jesus perdoou e que Jesus nos perdoa, assim também deve ser nós perdoando nosso próximo. Já pensou se Jesus nos perdoasse só apenas 7 vezes? Nós estaríamos lascados, não estaríamos? Perdidos. O que a Bíblia está nos ensinando é que assim como Cristo vos perdoou, assim fazei o vós também. O que Jesus está dizendo para Pedro e para nós aqui hoje, nessa noite, é que o perdão é ilimitado. E se ele é ilimitado, nós temos esperança. E nós devemos nos fazer algumas perguntas. A quem você precisa perdoar, meu irmão? A quem você precisa perdoar, minha irmã? A quem você está negando o perdão? Antes de entrarmos no próximo texto, vamos analisar então algumas questões importantes. As crises existenciais, elas estão crescendo. As doenças existenciais estão se multiplicando. As tensões são gigantescas. E com isso, quantas pessoas estão desistindo da sua própria vida? Quantas pessoas estão morrendo e arruinadas emocionalmente, com depressão e tantas outras doenças? Quantas pessoas estão nos prostíbulos, arruinando suas vidas, destruindo a sua reputação, a sua honra? Quantas pessoas estão na prisão hoje, como poço de ódio, porque não conseguem também se perdoar? Elas não conseguem se perdoar. Por isso elas tiram a sua própria vida. Não se perdoam. E se você que está aqui, você que está nos assistindo hoje, pelas redes sociais, pelo YouTube, eu quero deixar uma mensagem para você. 2 mensagens. Saiba de 2 coisas. Primeiro, Deus nos perdoa quando nós nos arrependemos e pedimos perdão. E você precisa se perdoar com isso. Não é o fim, ainda existe tempo. Nada que você tenha feito é tão grave que faça com que você esteja longe da graça de Cristo. Você pode ter o perdão hoje. E a segunda coisa é que não importa também o que fizeram com você. Não importa. Você precisa perdoar essa pessoa. Você precisa perdoar. Amados irmãos, existem muitas pessoas que estão se punindo. Sabe por quê? Não perdoam e não se perdoam. Há tempo para você, meus irmãos. Você que está nos assistindo, não desista. Caminhando para a conclusão, volte comigo agora para o texto de Lucas 17, último texto lido, Lucas 17, versículo 3.
ao 5, esse texto nos mostra como perdoar. Pode deixar projetado. Já vimos por que perdoar, já vimos até quando perdoar, agora vamos ver como perdoar. E a primeira coisa que Jesus ensina no verso 3 é: acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. 3 lições apenas no versículo. Por que Jesus começa com essa palavra sobre perdão? Acautelai-vos. Por quê? Ele está começando dando uma ordem. Porque quando tratamos de relacionamentos quebrados, nós precisamos de muita sensibilidade. Sabe para quê? Para não abrir ainda uma ferida maior. Para não traumatizar ainda mais o relacionamento. Para que eu e você não use uma bigorna de 5 quilos para colocar uma taxinha no lugar. Esse acautelai-vos precisa ser com doçura, não com amargura. Mas em segundo lugar, sabe por que acautelai-vos? Porque até no ato do perdão pode existir arrogância. Sabe aquele nariz empinado? Eu vou perdoar você. Eu vou perdoar você porque eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus. Aí começa a humilhar mais ainda aquela pessoa que você ofendeu. Isso não é perdão, meus irmãos. Perdão precisa vir com graça e misericórdia. Perdão não é exposição de justiça, e sim exercício da graça e misericórdia de Cristo. A segunda coisa que Jesus ensina, ainda no verso 3, parte B: se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Essa ideia aqui de repreender é uma ideia muito confundida na nossa linguagem portuguesa. Porque quando olhamos repreender, a noção que nós aqui temos é de que nós devemos chamar a atenção, colocar de castigo, dar-lhe um grande sermão para se achar melhor. Mas a ideia aqui é que devemos chamar para estar do nosso lado a pessoa. Resolver o problema com urgência, pois o tempo não vai curar essa dor. Vocês lembram dos irmãos de José do Egito? Como era a consciência daqueles irmãos depois de 22 anos? 22 anos, como era a consciência daqueles irmãos? Sabe de uma coisa, irmãos? Tempo não cura a ferida, gangrena a ferida. Gangrena. Piora. E o tempo está passando. Não deixe o tempo rolar sobre as suas mágoas, trate de resolver com urgência. Sabe por quê? É melhor o desconforto do confronto do que o conforto da omissão. Tiago 4,17 diz isso. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Mas ainda, o texto está nos informando ainda no verso 3, parte C, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Preste atenção nesse texto comigo. Você não vai conversar com a pessoa para torná-la mais culpada e deixá-la naquela situação. Não é isso. Você não vai conversar com a pessoa para você se sentir melhor. Você não vai conversar com a pessoa para defender sua própria justiça. Você não vai conversar com a pessoa para humilhá-la mais ainda. Qual o propósito da conversa? Que ela se arrependa. E ao arrepender-se, você perdoa. De que maneira? Completamente. De que maneira? Para sempre. Sem cobrar novamente essa dívida. Nunca mais. Perdoa, está perdoado.
Se a pessoa não quer receber o perdão, Deus vai tratar a pessoa. Mas nós devemos pedir perdão. Esse perdão tem algumas características, disse Jesus. Eu quero examiná-las com vocês. Primeira característica desse perdão é que ele é ilimitado. Eu voltando. Desculpa a redundância do texto. Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? Que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Notem que Jesus, aqui nesse texto, vai complicar um pouquinho a vida de Pedro. Complica mais ainda a situação dele. Qual que era a pergunta de Pedro? Até quantas vezes devo perdoar? Até 7 vezes? Jesus muda a situação. E dá uma resposta inesperada para Pedro. Verso 22. Respondeu-lhe Jesus: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Irmãos, vocês conhecem alguém que pecou contra outra 490 vezes? Eu não conheço. Num dia só. Eu não conheço. Mas sabe por que Jesus está usando essa hipérbole? Isso aqui é uma hipérbole que Jesus usa para ensinar que o perdão é ilimitado. Por isso essa hipérbole. Em resumo, o que Jesus quer dizer é que não existe a possibilidade de nós negarmos o perdão. Nenhuma. Não existe a possibilidade de não perdoar. Não tem porta fechada quando se trata de perdão. Pois dessa maneira, amados irmãos, que Deus lida comigo e lida com você. E mais, em segundo lugar, Ele não apenas é ilimitado, mas também restaurador. Lucas 17:4. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti e 7 vezes vier contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Perdão implica em restauração. Restauração. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo, ele achava que ia receber meio perdão se ele fosse voltar para a casa do pai. Lucas 15:19. Olha o que ele diz. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele não acreditava no perdão 100%. Mas olha o que o pai vai dizer no verso 22 ao 24. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido, mas foi achado. E começaram a regozijar-se. O perdão traz restauração. O perdão traz a dignidade de volta. E quando isso é feito de todo o coração, existe uma grande festa, meus irmãos. Assim como esse pai recebe o seu filho, existe uma grande festa quando nós nos arrependemos. Quando existe perdão, existe festa. Quando um pecador se arrepende dos seus pecados, também existe uma grande festa. Não jogue, meus irmãos, você que está nos assistindo, pessoas no lixo. Pessoas não são descartáveis. Não descarte pessoas. Restaure o relacionamento. Traga a dignidade do Pai. Abrace-a. Tome a posição de restaurar aquilo que foi quebrado. Mas eu quero concluir dizendo para vocês, à luz do que Jesus ensinou, que em terceiro lugar, que o perdão ele é também transcendente. Lucas 17, versículo 5. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. É como se eles estivessem dizendo para Jesus: Senhor, o preço é muito alto.
É impossível fazer o que o Senhor está pedindo. Não tem como a gente fazer esse negócio aqui, não. Só se o Senhor aumentar a nossa fé. Se o Senhor quer que façamos isso, então, aumenta a nossa fé. Porque não vamos conseguir fazer o que o Senhor tem pedido. Isso é um preço muito alto, é difícil. De fato, amados irmãos, nós não temos poder para fazer isso. Não temos. Mas Jesus tem o poder de fazer isso. Jesus tem o poder de capacitá-los a fazer isso. Como nós podemos fazer isso? Gostaria então de dar algumas sugestões para nós. Porque nós temos muitas desculpas. E mais, nós somos especialistas em dar desculpas. Vamos ver algumas desculpas e racionalizações que nós usamos no nosso dia. E a primeira desculpa está aí, projetado. Eu não vou perdoar não, porque errar é humano. Porque ninguém é perfeito mesmo, então não vou perdoar. Todo mundo erra, peca, eu não preciso de perdão. Sabe por que nós não podemos pensar dessa forma? Porque exatamente por ser humano é que você precisa pedir perdão. Exatamente por sermos imperfeitos, precisamos pedir perdão. Porque se não pedirmos perdão, não seremos perdoados por Deus. Ponto. Tem noção? O que é o perdão? Segundo lugar, segunda desculpa. A ofensa foi tão pequenininha. Sabiam, meus irmãos, que os grandes problemas conjugais começam com pequenos problemas não resolvidos? Hernando Dias Lopes vai dizer que é como umas raposinhas que vão devastando a vinha. Começa desse tamanhozinho e vai crescendo, crescendo. Relacionamentos que não iniciam, já se iniciam com mentiras hoje, com falta de diálogo, relacionamentos quebrados por desconfiança, por mimimice, por reclamações desnecessárias, por ofensas acumuladas. Eu vejo cada mimimice, coisa pequena dos relacionamentos que levam a um ofender os outros. Eu atendo algumas pessoas, de vez em quando eu ouço isso. Reclamações desse tamanhozinho, que começam a evoluir, crescer, crescer. São as raposas crescendo para a destruição da família. Porque a ofensa acha que é pequena, não precisa pedir perdão. Pedimos perdão pelas nossas ofensas a Deus, mas não perdoamos aqueles que nos ofenderam. Nós oramos, pedimos perdão a Deus, mas nós não perdoamos aqueles que nos ofenderam. E se nós não perdoarmos aqueles que nos ofenderam, Deus não nos perdoa. Lembra? Não existe perdão horizontal se não existir vertical. Aliás, não existe perdão vertical se não existir horizontal. Se nós não perdoamos as ofensas, Deus não perdoa nossas ofensas. Mas a terceira desculpa ainda, faz muito tempo, já passou, ele ou ela já até esqueceu. Já passou muito tempo. Deixa eu falar uma coisa, irmãos. O tempo, já falamos aqui, não cura memórias amargas. Lembra Paulo e João Marcos, lá em Atos, no capítulo 15, versículo 38 e 39? Eles tinham brigado. Eles estavam brigados, eles tinham contendas entre eles. O que Paulo faz antes de morrer? Nós vemos lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 11b. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. O que Paulo está dizendo aqui é que ele não esqueceu de Marcos. Ele não esqueceu, não. Paulo lembrou de se reconciliar com ele ainda em vida. Em vida. Mas a quarta desculpa que nós temos, a outra pessoa estava mais errada do que eu, ela errou mais do que eu. Irmãos e minhas irmãs,
em relação a perdão, você não está tratando da outra pessoa, você está tratando de você, pois Deus é quem vai tratar com aquela outra pessoa. Aquilo que tange a nossa responsabilidade, tome iniciativa, resolva o problema. Nós devemos fazer aquilo que nós apenas podemos fazer. Pedir perdão. E se ela não aceitar, Deus tratará com ela. Você está livre. Quinto lugar, ou quinta desculpa. Eu estava errado, mas você também estava errada. Irmãos, pedido de perdão não é justificativa pessoal, e sim uma atitude de humildade. Não é uma justificativa pessoal, é algo que apenas um coração humilde, que recebeu o poder do Senhor, do Espírito Santo, pode e consegue fazer, na pessoa de Cristo. Mas a sexta desculpa ainda, eu não vou pedir perdão não, porque a pessoa nem vai me entender. Vai te entender sim, meu irmão. Se você pedir perdão com o coração aquebrantado, humilde, ela vai sim. Ela vai aceitar. Sétima desculpa. Eu não vou pedir perdão não, pastor. Sabe por quê? Envolve dinheiro, eu estou endividado, não vou conseguir pagar mesmo essa conta, então não vou pedir não. Sabe de uma coisa? Perdão envolve restituição. Lembra de Zaqueu? Lucas 19, versículo 8. Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: eis a metade dos bens, Senhor, que estou doando aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Perdão também envolve restituição. Oitava desculpa, última desculpa. Nós temos muitas desculpas. Eu não vou pedir perdão não, sabe por quê, pastor? A pessoa envolvida nem mora mais aqui. Ela foi embora, está morando lá em outro país, está morando lá em outra cidade, tem muitos anos que eu não vejo. Sabe o que você vai fazer, irmão? Liga para a pessoa, manda um e-mail, mande um WhatsApp. A gente conversa com o nosso pastor lá em Portugal, instantaneamente. Lá no outro lado do mundo, você manda uma mensagem, irmã Verinha, chega na hora. Incrível, né? Então nós não temos desculpa. Se você digitar lá no Google, não vou fazer agora propaganda não. Se você digitar lá qualquer informação, até o nome da pessoa, é bem provável que você descubra essa pessoa. Redes sociais, você descobre. Então manda uma mensagem para essa pessoa, mas resolva isso. Já terminando. Eu quero terminar conclamando a você tratar desse assunto em seu coração. Agora, se você falar que não precisa disso, não precisa de nada que você está ouvindo aqui hoje, quero dizer para você que você não é filho do novo Adão. Você não nasceu de novo ainda. Por isso é a hora de recomeçar. Por isso é a hora de recomeçar com o perdão. Você gostaria de recomeçar? Curve sua cabeça, por gentileza. Você já fez uma análise em seu coração? Já olhou, já pensou naquela pessoa que um dia você feriu? Aquela pessoa que você machucou e não pediu perdão? Para que nós devemos perdoar? Para que a bênção de Deus venha sobre você novamente. Para que a cura da sua alma venha sobre você. Para que tenha um tempo de refrigério na sua vida. Meus amados irmãos,
Minhas amadas irmãs, um dos pecados mais constantes e comuns na igreja evangélica brasileira é o pecado da mágoa. Muitos crentes batendo uns nos outros, falando mal e criticando uns aos outros, com disputas dentro dos seus lares, até mesmo dentro da igreja, por posições, cargos, brigas por política, cônjuges que não perdoam e não querem perdoar, e com isso abrem feridas na alma, doenças desnecessárias, doenças e enfermidades que vão nos corroendo por dentro ao longo da nossa vida. Nós somos uma família. Nós somos apenas um rebanho, irmãos. Povo de Deus, escolhido. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Perdoar uns aos outros. Enquanto não houver esse tipo de comportamento, não existirá reavivamento na igreja. As chuvas de bênção serão retidas, pois a Bíblia diz no Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Deus quer curá-lo nessa noite. Assim como Deus tem curado muitos, como nós já ouvimos aqui hoje. Se você acredita nessa mensagem, ore comigo agora. Olhe para o seu coração, faça uma reflexão, uma autoanálise da sua vida e recomece. Recomece com perdão. Amém? Amém? Seu Deus, nós louvamos o teu santo nome, ó Deus. Ó Pai, quão difícil é essa tarefa nos dada de perdoar as pessoas, ó Pai, que nos machucaram, nos feriram, vidas destruídas porque não se perdoam, doenças desnecessárias, ó Deus, porque não queremos perdoar. Não temos fé, ó Deus, para perdoar o suficiente. Mas o Senhor, com a sua infinita bondade e poder, ó Deus, tem compaixão de nós. Nos capacita, Senhor Deus, a ter e conseguir perdoar, Senhor Deus, as ofensas que nos foram feitas, ó Deus. Cura nossas cicatrizes, ó Deus. Nos permita ter um encontro com as pessoas a quais também nós ofendemos. Para que não haja mais dor, Senhor. Para que esse ano, meu Deus, seja um recomeço em todas as nossas vidas, na vida da tua igreja. Nos lares, Senhor, machucados. Ofensas, Senhor Deus. Tenha misericórdia do teu povo. Nos ajude, ó Deus, nos dê fé. Nos dê fé para que nós possamos fazer isso. Para a honra e glória do teu nome, nós oramos e agradecemos, Senhor Deus, por essa mensagem em nossos corações. Obrigado, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmã Rudi? Irmãos, irmãs, muito obrigado pela presença de vocês. Vocês que também estiveram nas redes sociais nos assistindo. Irmão Paulo, muito obrigado. Grupo de louvor, muito obrigado pela presença. Vocês da comunicação da igreja também, Deus continue abençoando. Todo mundo, todos que estiveram aqui, os diáconos que estiveram trabalhando também, Deus abençoe. Eu queria passar uma informação rápida para os irmãos, que na última quinzena, a qual o nosso irmão Paulo fez um apelo ali, né, para que os irmãos estivessem compartilhando os vídeos, nós tivemos em 15 dias mais de 2.000 visualizações no nosso canal do YouTube. O Evangelho está entrando nos lares.
Pessoas de todos os lugares estão assistindo os nossos cultos. Isso é muito bom, irmãos. Que vocês continuem contribuindo, participando, compartilhando, dando um like. Isso é muito importante. Nós temos já irmãos online. Temos irmãos longe nos acompanhando. Que a gente tem o objetivo aí de chegar a 1000 inscritos rápido. Se você continuar ajudando, certamente a gente vai alcançar esse número. Isso para a honra e glória do nosso Deus, que é o Evangelho que está entrando nos lares. Uma ótima semana. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. E até o próximo domingo. Amém?